Gosto. Pode chegar? Tô indo. Pessoal, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Dá um joinha aí para mim, por favor. Confirma. Boa tarde, professora. Tá dando para te ouvir, sim. Oi, Júlia, sua linda. Bom te ouvir. Oi, Pedro, maravilhoso. Olha só, 2 alunos. Que número exorbitante de alunos. Meu Deus. Se de manhã já tá complicado, né, gente? Imagina à tarde, né? Vocês aí com aula de manhã e tarde não anda muito bacana, não, né? Um tanto cansativo, né? Mas quanto antes a gente fizer esse trabalho aqui, melhor. E também nós podemos destrinchando algumas coisas que foram ficando aí pelo caminho, né? Então vamos ver como é que vai ficar. Eu tenho que botar a nota de vocês até amanhã. No máximo tem que estar amanhã, tem que estar divulgada, né? Então hoje eu estou terminando, já avisei a Gisele, já avisei a Marina, né? Tem mais professores também fechando. E se faltar alguma coisa, já dou um toquezinho aí, tá? Peço no grupo para entrar em contato comigo, fale comigo no privado, não vou deixar nada muito exposto, não. Vou chamar no particular para não constranger ninguém, né? Para passar, falta isso, falta aquilo, ou não tem nada, ou tem tudo, né? Se tem tudo, eu não preciso falar nada. Eu só vou falar com aqueles que precisam para nota, tá? Pouca coisa teve, eu vou avaliar bem. Se não entregou, vai poder me entregar ainda. Eu vou deixar em aberto, obviamente, né? Quando a gente a deixa em aberto, aparece lá como 0, tá? Não fica sem nota, fica como 0. Então, se não tiver a nota, eu vou botar um pontinho de interrogação, vamos ver se fica, né? Um pontinho de interrogação não significa que vai ficar com 0, não significa que vai reprovar, nada disso, tá, gente? Fiquem calmos. Estava falando agora há pouco com o primeiro ano sobre isso também. Quero ver com vocês, né, que vocês leiam esses últimos livros, principalmente os 2 penúltimos aí, né? O Sonho de uma Noite de Verão e o Analista de Bagé, que falta para vocês fazerem uma atividade. O Sonho de uma Noite de Verão eu já vou dar. O Analista de Bagé eu vou dar mais um tempo. E eu acho que a gente, se não conseguir, vai ser o livro de histórias do João Baldo Ribeiro. O Analista de Bagé do Luiz Fernando, eu faço questão porque são crônicas, né? Vocês podem ir lendo e se divertindo, porque ele é divertido, tá? É bem interessante de ler. E o Sonho de uma Noite de Verão tem um quê de humor também, de brincadeira, de imaginação e de coisas que só existem na imaginação mesmo, né? Cheio de elfo, de coisas do gênero, né? Um teatro dentro de um teatro. É bem legal, inclusive, de encenar. É tão bom de encenar que eu trabalhei com os alunos no 2º ano, aí uma equipe quis fazer Sonho de uma Noite de Verão. Ficou lindo, né? E a outra, no ano seguinte, a mesma turma quis fazer de novo aí para apresentar no teatro mesmo, para todo mundo. Um foi só para a escola, a gente foi assistir, eu estava com uma turma, 2 turmas assistiram, nós tivemos espaço para isso. Assistiram a apresentação deles no 2º ano. No 3º ano, 1000 pessoas assistiram, né? Então foi muito, muito bacana. Então é legal de ler, tá? Apesar de ser antigo, né? De ter toda aquela fala de shakespeariana, mas é muito bacana. E outra, tem que conhecer alguma coisa de Shakespeare, né, gente? Quem já leu, não assistiu. Quem já leu alguma coisa de Shakespeare? Já leu, Júlia? Eu li Sonhos de uma Noite de Verão, professora. E você gostou? Eu gostei. É que faz, acho que uns 2 anos que eu li. E Uns você 2 anos, 1 ano. É. Uhum. Pedro, você leu? Pode responder no chat, tá? Não leu. Leia, tá?
tem que sair do ensino médio tendo pelo menos lido um livro. Eu lembro que quando eu estudei, a gente lia lá uns livros de literatura só, mas não tinha essa explanação que tem hoje, que a gente dá na aula, sabe? Isso fala disso, fala daquilo, é bacana, tem aquilo. E vocês, né, que é uma turma linda, participativa, é gostoso de trabalhar em sala de aula com vocês. Mas o que pega mesmo o aluno de hoje é a leitura. Não lê, sabe? Acha que não precisa. Gente, como eu queria conseguir convencer vocês do quanto é importante. Como eu queria. Não existe, gente. A pessoa que tem cultura, ela leu. Para ter dinheiro, nem sempre precisa cultura. Mas para ter cultura dá trabalho, viu? Ter cultura dá trabalho. Eu estava falando agora há pouco o seguinte, a pessoa que tem cultura, ela tem o respeito dos outros. Mesmo que ela não tenha dinheiro assim. Às vezes uma outra pessoa mais rica que ela não tem respeito de ninguém. Quer mais rico que traficante de droga? Ninguém respeita ele não, só o povo dele, que vira em volta dele, que tem medo dele. A pessoa não respeita o traficante porque ele é uma pessoa que merece respeito. Respeita porque tem medo do que ele possa fazer. Então tem que tratar bem, tem que ser querido, tem que se aproximar, tem que se aliar ao inimigo, né? Porque quando ele é perigoso é melhor ser aliado, né? E cuidado de não fazer nada que dê o desagrado, porque ele para matar também, ele manda matar e quer que mate e acabou. Então, ele tem dinheiro. Mas o respeito verdadeiro ele não tem. Ele prega o medo, o terror. O respeito tem quem cultiva esse respeito. Né? E olha que eu não aprendi isso com a idade de vocês, não, tá, gente? Eu nem ouvi isso quando eu era tão jovem. Eu ouvia muito de uma senhora que dizia para mim que eu devia estudar e ler, porque o saber ninguém ia me tirar. Mas isso eu era muito menina e eu achava estranha essa fala dela, mas entendia. Só que eu achava, meu Deus, será, né? Mas né? Mas eu trabalhei em diversas escolas públicas, em escolas que a realidade era muito terrível, então os alunos vinham para a escola com ódio no coração. Então quem eles achavam na escola para detonar? O professor, os colegas e o professor. Então ele queria que o professor morresse. Mas na hora de fazer um jogo no pátio, que os professores iam estar ali assistindo, quem segurava as poucas coisas que eles tinham e que eles consideravam muito, como um boné, uma correntinha qualquer no pescoço, de lata às vezes, um chinelinho, um tênisinho velho, que eles davam para quem cuidar? Professor. Sabe? Por que para o professor? O professor é confiável. O professor não ia fazer mal para eles. Por mais que eles discutissem com o professor estava ali só para fazer o bem. Então a gente conquista isso com o trabalho. Por mais que o aluno me enfrentasse, me afrontasse, que também não foi tanto assim na minha vida, foram poucas vezes. Mas se alguma vez me afrontou, ele continuava tendo a mesma confiança em mim. Então, quando lá fora ele tinha que deixar alguma coisa, professora, segura para mim? Por quê? Porque o colega podia estragar, perder, tomar para si, não querer devolver. Eu não ia fazer isso. Eu ia cuidar. Quando ele voltasse, né, ele podia vir ali. Professor, minha correntinha está aqui. Né? Meu boné está aqui. Então, eles sabiam que de mim ninguém ia lá tirar, eu arrancar da minha mão, e que eles estavam garantidos com as suas coisas. Então, gente, o conhecimento traz essas coisas. Por exemplo, uma figura que você nunca viu e nunca conheceu pessoalmente, mas que você ouve falar, e que você assiste alguma coisa e fala, esse cara é demais. Você não sabe se o cara é ou não, mas aquilo que ele está dizendo ali é tão verdadeiro, vem de um conhecimento tão grande, ele fala com tanta propriedade, que você fala, esse cara merece respeito. Merece, gente. Esse cara merece. Por quê? Porque ele tem conhecimento. Então, o conhecimento traz o respeito. Busquem conhecimento. E a gente esbarra na leitura. Ah, mas agora tem tudo. Mas vai ler para conhecer mais. Literatura é leitura, não tem outro caminho. É a arte da leitura. Tá? A literatura é a arte que tem as palavras como matéria-prima. Então, você tem que ler as palavras. Tá? Você só olhar, porque, por exemplo, eu assisti o filme Romeu e Julieta. Nada vertiu. Tá? Como dizia a moça da prática. A praça é nossa. Nada vertiu. Aquilo lá
Você tem que ler para saber o que foi que o Shakespeare escreveu. E o que foi que ele quis mostrar com aquilo. Porque as literaturas não são em vão. Elas têm uma finalidade. Além de entreter, elas trazem ali nas suas palavras algum conhecimento a mais, algum ponto de vista, alguma crítica, alguma exaltação. Está sempre incutido ali. Então, não é ler simplesmente por olhar palavras e definir que está escrito Maria, José, correu, andou, morreu. Não é isso. O que define aquilo ali é o todo que você tem que ler. Ai, mas, gente, ler é hoje um privilégio de todos. Porque não havia pessoas que liam. E todo mundo queria ler. E sabe por que o jovem hoje menospreza isso? Porque é obrigatório colocar filho em escola, é obrigatório que uma criança vá em idade escolar para a escola. Isso é obrigatório. Então, obrigatoriamente, a criança, o mínimo que for, ela vai ter que aprender. E ela, quando ela entra na escola, a criança, vocês foram assim, eu fui assim, meus avós, meus bisavós, que puderam ir à escola, foram à escola e tiveram o privilégio de aprender a ler e queriam aprender rápido. Queria ler tudo que via. Criança, quando está aprendendo a ler, ela passa pela rua e vai lendo, né? Vai lendo o que ela acha, né? Meu irmão lia Rua Pio Xii, na Rua Pio XII. Ele não sabia que aquilo era algarismo romano. Ele tinha acabado de aprender as letras. Ele lê Rua Pio Xii, foi o máximo, né? Ele leu, ele conseguia decifrar o que estava escrito. Então, isso era incrível. Criança sair lendo tudo. Passou na Rua Maringá, tinha uma placa enorme do casarão, tinha um C bem grandão, que parecia um L. Ele leu o Lazarão, ao invés de ler o casarão. Por quê? Porque ele estava curioso para ler, né? Menininha que aprendendo a ler, agora há pouco tempo fiquei sabendo que leu aí, passou na Rua Ibiporã e leu Rua Ibiporra, né? Porque ela está aprendendo a ler o R, faz som R. Então ela leu Ibiporra, né? Ela não conhecia o tio ainda, ela não tinha essa noção do som an, tá? Porque está começando a ler, começando a aprender. Mas isso é um privilégio hoje, né? Anos e anos atrás, pessoas adultas, né? Bem adultas, indo já para lá da meia-idade, queriam saber ler e não sabiam. Imagine um mundo em que quase ninguém lê. Então, quem lia era endeusado. Tinha os melhores cargos, tinha a melhor profissão, que era ler para os demais, ler para a corte, ler e escrever, né? Para os burgueses, para a corte. Então, eles eram considerados de dentro do palácio, porque sabiam ler e sabiam escrever, né? E hoje, esse ler e escrever está deixado de lado porque existe uma tecnologia que traz imagens. E sabe o que a tecnologia tem feito também? É ótima, maravilhosa. Eu amo tudo que eu consigo fazer através da tecnologia, ajuda pra caramba. Mas na questão jovem, o jovem se tornou um dependente da internet. Isso em tudo. E aí ele esqueceu que tem que depender de outras coisas também. A internet é boa, a internet faz milhares de coisas, milhões de coisas, né? E está mudando, vocês vejam, agora vem o Pix, né? Que você vai controlar tudo pelo seu celular. Muita coisa nós já pagamos, mesmo pelo celular, automático no banco, com o código de barras. Isso tudo não existia, né? A gente tinha que ir ao banco e ao caixa, depositar um dinheiro, assinar um papel, não tinha nada de cartão. Aí chegaram os cartões, já faz algumas décadas aí, né? Aí a gente começou a usar o cartão e foi bom. E ele foi se aperfeiçoando e melhorando, melhorando. Agora a gente tem tudo, mas a leitura não é substituída pelo que você olha e vê, tá? Então você precisa ler para adquirir cultura. Coisas antigas e coisas modernas, para você ter uma opinião sobre o mundo. Quando eu vejo o Leandro Carnal falar tão sabiamente sobre as coisas e ele discorre sobre qualquer assunto, eu acho ele incrível. E ele é respeitadíssimo e ganha muito dinheiro com as palestras dele, porque ele domina o conhecimento. Ah, mas ele é demais, porque ele quis ler, ele quis aprender e ele não para de aprender. Então ele é demais. Porque o que ele sabe, qualquer um pode saber e pode fazer, tá? Basta querer. A gente tem que querer
aprender as coisas. Não adianta querer aprender só na prática. Não existe abrir a cabecinha de vocês lá dentro e enfiar coisas. Porque não existe isso. Se você abrir a sua cabecinha, já se perde coisa. Não inclui nada, perde-se o que está ali, né? Então, a necessidade de aprender. E aprender é ler em todas as disciplinas, em todas as coisas. O curso de faculdade que você for fazer, você vai ter tanta leitura obrigatória. E você acha assim, eu vou fazer medicina, eu vou ler tudo que eu gosto. Mentira para você. Tudo mentira. Você vai ler muito que você não gosta. E tem que ler. Porque como é que você vai fazer depois? Aquilo vai te fazer muita falta. Tá? Aí tem que ter cultura também para poder citar outros, né? Você vai ter que aprender outros idiomas. Aí você vai fazer faculdade de Direito. Prepare-se para ler muito. Porque as leis estão aí e são demais. É uma quantidade imensa e mudam. As leis elas vão se mudando, vão sendo trocadas, vão sendo substituídas, né? Vão sendo feitas emendas, vão sendo alteradas. Então, tudo isso vai fazer que você leia muito. Aí você vai falar, então eu vou fazer faculdade de Educação Física. KKK, vai ler muito. Curso de licenciatura, tem que ler, né? Se você for fazer Educação Física para ser professor de Educação Física, você vai ler muito. Se você vai fazer o bacharelado de Educação Física, você vai ler muito. Você tem que conhecer o corpo. Você tem que conhecer os movimentos, tem que entender por que determinadas atividades físicas agem em determinada coisa, é proibido às vezes para uma pessoa, né? Minha netinha tem um problema lá na coluna, falta uma vértebra dela lá, uma costelinha dela embaixo, então ela tem um osso distante. Ela não pode fazer nenhum exercício que arque o corpo. Então ela estava fazendo balé e não pode mais, né? Porque o balé vai deita, põe o pezinho na cabeça, né? Ela não pode fazer atividade, né? Então, quem que descobriu isso? O médico. Fez o raio-x, apontou e já orientou. Natação, isso, aquilo, que dói. E se bobear, depois chega numa época, vai ter que fazer cirurgia. Depois que cresceu, chega na adolescência, né? Como que o médico sabe disso? Porque ele adivinhou? Porque ele assistiu um videozinho? Claro que não. Claro que não. O médico sabe disso porque ele estudou. O médico, ele lê. O advogado lê. O professor de educação física tem que ler, senão vai fazer tudo errado também. Vai acabar com o próprio corpo, que dirá o corpo dos outros, né? Então, vocês têm que ter leitura para tudo. Agora, vão para a faculdade já com alguma bagagem. Porque se vocês forem sem bagagem nenhuma, como é que vai ser lá? Né? E aí, para o pessoal que chegou depois, nós estamos falando da importância da leitura. Eu estava comentando quem leu, o que leu esse ano, se tinha lido esses últimos livros que eu passei. Agora, não leu por quê? Ai, professora, eu estou tão sobrecarregada de trabalho. Eu compreendo e acredito, eu sei, tá? Ainda mais este ano. Né? Este ano que nós estamos vivendo é o ano que teve trabalho tá com machado, né? Que não tem outra forma, é só trabalho mesmo. Que muitos copiaram na internet, que muitos não fizeram, né? E que aqueles que realmente fazem estão assoberbados. Mas, dentro de todo o ensino médio do colégio alternativa, é possível contar nos dedos das mãos, e talvez sobre aqueles que fizeram tudo. Então, tá todo mundo igual. Não tá. Porque aqueles que realmente fazem, né? Ai, mas é pouco tempo. Eu concordo, gente. É um saco você ter que ficar o dia inteiro fazendo essas coisas, né? Tem hora que você não quer mais. Você fala, eu não vou fazer porque eu tô cansado. Ah, uma vez ou outra isso acontecer é natural. Agora, não acontecer a leitura de nenhum livro, isso, né, não é certo. Nunca foi, tá? A gente lia e não tinha orientação da leitura, e a gente lia sem entender e tinha que fazer prova. E tinha que ler. Que, ai, se meus pais soubessem, meus responsáveis, que eu deixei de ler um livro de escola. Falavam para mim assim, você não tem que pôr comida em casa, você não tem filho para cuidar, você não tem que se preocupar com as contas para pagar, então você tem que estudar. Mas é muita coisa, mas tem que estudar, vai estudar. Era assim, não tinha desculpa, né? Então, eu
não acho que precisa ser tão radical, mas pode ser radical sim, vocês mesmos com vocês. Tem que. Então faça. Agora eu tenho 10 minutos, aí eu vou ler esses 10 minutos. Vou ficar aqui quietinha lendo. Vou ler o livro de história, o texto de história para a prova. Hoje eu vou ler esse livro aqui, vou ler 3 páginas dele. Senta, lê, entende aquilo que está sendo escrito, lido ali. Amanhã lê mais 3, depois mais 3, depois 4, depois 10. Porque à medida que a gente vai lendo mais rápido. O hábito faz você se tornar muito rápido para ler e entender as coisas. Tá? Quando vocês entrarem na faculdade, os primeiros trabalhos são os mais difíceis de fazer. Mesmo porque o curso, que seja qual for, depois vai ficando muito mais pesado, mas os trabalhos primeiros são os mais difíceis. Você não tem o hábito. Quando você cria o hábito de fazer tudo, aí vai se tornando mais fácil. Quem vai fazer curso que tem muita prática, né? Não vai ter só prática, tá? Vai ser mediquinho, não vai ficar lá só cutucando o corpo humano dos outros, não. Tá? Vai ter que saber muito sobre. Como é que se lê um exame? Né? Olhando só? Não. Tendo conhecimento para ler, para olhar e saber, ó, aqui você tem um problema. Daí eu pego uma raio-x e falo, o que é isso? Não entendo. E que o médico vai olhar e vai saber? Porque ele está vendo a imagem só? Não, porque ele sabe ler a imagem, porque ele aprendeu, ele já leu como que fica uma imagem, né, quando está com um problema ou não está com problema nenhum. Então, pessoal, é assim que tem que ser, tá? Ah, tá, mas eu vou fazer artes cênicas. Então, você vai ter que ler muito, né? Como é que você vai interpretar sem conhecer a obra? Então, não existe. Você tem que ler tudo. E os primeiros livros são orientações sobre teatro. Depois é que vem os textos que você vai... Ah, nós vamos fazer um trabalho hoje, vamos ensinar tal coisa. Qual é a história disso? A história é isso, isso, isso e aquilo. Você tem que ter lido. Tem que ter lido. O personagem tal tem tal característica, em tal momento ele diz tal coisa porque ele está sentindo tal coisa. Eu tenho que me transformar naquele personagem. Então eu tenho que estar sentindo aquilo. Como é que vocês fizeram teatro ano passado? Não foi lendo? E decorando. E olha a capacidade maravilhosa que vocês tiveram de decorar e aprender e representar. Né? Maravilhoso, foi maravilhoso. E vocês fizeram da melhor maneira, até porque vocês não são atores, né? Vocês são alunos de ensino médio. Mas texto, vocês aprenderam. E um sabia o que o outro tinha que falar. Um percebia quando o outro errava, porque sabia a fala do outro. Né? Então, vocês tiveram que pesquisar. Então, foi um trabalho de conhecimento. Os que tiveram que representar, tiveram que ler. E fizeram muito bem feito, né? E aí eu falo com todos que apareceram no teatro, a Júlia, o Pedro, o Lucas, o Daniel. O Benjamin não estava com a gente ainda. O Benjamin não era nosso, né? Então foi assim uma coisa divina, né? Quem não teve ali, esteve lendo talvez para aprender, né? Conhecer. E tudo que eu dei de atividade, vocês tinham que ler, né? Eu tinha bons resultados. Esses alunos que estão aqui sempre me deram retorno nos trabalhos de escola. Tanto que estão aqui, né? E ó que eu gosto de vocês pra caramba mesmo, de todos. É uma turma que eu amo de paixão. Eu acho que vocês... Ai, como eu já disse, né? O ano que vem, o terceiro ano, vai ser aquele de chave de ouro mesmo. Porque vocês são o máximo. Não desanimem. Estudem, leiam. Se enriqueçam de cultura. Porque o resto da riqueza vem depois. E ninguém deve viver só com o intuito de ser rico financeiramente. Todo mundo precisa trabalhar, precisa ganhar, precisa viver. Né? Trabalhar para ganhar e trabalhar para ter valor. Dar valor a si mesmo. Né? E todo mundo precisa ter conhecimento para poder ter o respeito de quem fala com vocês. Um profissional só é reconhecido pelo conhecimento que ele tem. Tá? Um grande profissional é aquele que tem conhecimento. Vocês leram O Cortiço. Quem não leu, pelo menos ouviu todo o comentário que foi feito a respeito. Né? O dono da estalagem era João Romão, se eu não me engano o nome dele, de vez em quando eu confundo os personagens. Mas ele era um cara bem pobre, né? Então ele trabalhava muito e economizava muito, ele economizava a comida.
né? Ele comia o resto dos outros, que comiam no estabelecimento dele, para não comer comida nova, para não gastar. A comida tinha que ser economizada, o tecido da roupa dele era o mais vagabundo que existia, porque ele queria angariar bens. E angariou. Ele se tornou rico. Mas ele foi procurar um casamento, para ter um título, para comprar aquele título, porque ele queria o reconhecimento. Ele não queria somente ser rico, porque ter o dinheiro foi mais fácil para ele do que ter o reconhecimento, né? O reconhecimento não é difícil de conquistar assim, desde que você queira mesmo, você vai se encher de cultura. E aquilo que eu disse no início, que alguns não ouviram, né? O traficante, ele tem dinheiro. Ah, mas ele é respeitado. Não, ele é respeitado? Não, o povo tem medo dele, né? Ele não é respeitado pelo que ele tem, ele é respeitado pelo medo. Respeita porque tem medo. O respeito que se conquista das pessoas, esse respeito espontâneo, é através do conhecimento. Então, as pessoas vão respeitá-los e têm respeitado pelo que vocês têm de conhecimento, pelo que vocês são, a índole de vocês, né? O conhecimento, então, da vida correta, do que é bom fazer, do que é certo fazer, né? Eu vi um de vocês no domingo lá no mercado, não vou citar o nome agora, e a Amanda depois comentou comigo assim, que gracinha, né, mãe? Falei, se todos fossem como é essa pessoa, né? Seria maravilhoso, né? E quem está aí ouvindo vai saber de quem eu estou falando, né? Então, por quê? Porque foi ensinado, aprendeu, conquistou as pessoas com o seu conhecimento de mundo, que é passado através de pais, depois através de escola e através da boa vontade de cada um, né? Então, o que eu quero de vocês é isso. Essa aula eu estou usando para falar dessa importância de novo, porque é meu papel como educadora alertar vocês para aquilo que vocês vão precisar na vida, tá? A vida é difícil, cheia de coisas boas, mas tem muita coisa dura, triste, né? Complicada, e a gente tem que estar preparado para essas coisas. E quanto mais conhecimento nós tivermos de mundo, mais preparados nós estaremos, né, para encarar todos os problemas e dificuldades. Eu quero muito que vocês leiam O Sonho de uma Noite de Verão e leiam O Analista de Bagé. Que fique de fora só o livro de história, tá? Que vocês leiam. O Analista de Bagé é algo gostoso, vocês podem ler aos poucos. É crônica, é uma delícia de ler, né? Crônica é a especialidade de Luiz Fernando Veríssimo, né? Ele escreve de tudo, mas as crônicas dele são incomparáveis, né? São muito boas. O pai dele já era escritor também, ele herdou esse talento de escritor, embora o estilo, né, a época dele, tudo é diferente, né? Bom, com relação a isso, então, que fique bastante claro a necessidade, a importância e tudo mais que vocês vão ter que conquistar no mundo ainda, né? Que no futuro eu possa vê-los trabalhadores, profissionais de várias áreas. Nem todo mundo escolhe faculdade, né? Às vezes a pessoa escolhe um curso técnico, escolhe uma faculdade de um curso que seja um curso sequencial, às vezes, né? Como, por exemplo, o curso de astronomia é um curso sequencial, né? Você faz ele e tem que dar andamento depois, né? Que seja qualquer curso técnico, que todo trabalho é honesto, que é honesto é importante. Todo trabalho honesto é importante, né? Desde varrer uma rua, catar lixo na rua, catar o lixo da rua, recolher os lixos, né? Ser o coletor com o caminhão, né? O gari, que é aquele que cata, que limpa a cidade, é o gari, né? É uma profissão honesta e justa e necessária, incrivelmente necessário, né? Mas, se você puder escolher uma profissão que você vai se expor menos a coisas sujas, vai se expor menos ao trabalho braçal, né? Talvez seja o que você goste mais. Outros vão escolher o trabalho braçal por amor, né? Eu vejo pessoas que trabalham como servente pedreiro, que é um serviço bruto, pesado, e amam. Então, se você amar isso, faça isso.
mas faça bem feito. Tenha conhecimento para isso. Saiba preparar aquela massa de uma maneira que ela não vai trancar, quebrar, rachar, cair o reboco, tá? Faça bem feito. Se você é o coletor do lixo, seja aquele coletor que cata o lixo todo, não deixe ele caindo pelo caminho, fica a coisa podre caída no chão. Seja um coletor de verdade, cuidadoso, caprichoso. Se vai varrer a rua, que seja bem varrida, né? Se você vai trabalhar de doméstico ou doméstica em uma casa, que o trabalho seja bem feito. Se é auxiliar de escritório, que você seja o melhor, o mais importante, aquele que faz mais bem feito o seu trabalho de recepção, o seu trabalho de administrativo, né? De técnico em administração, de administrador de empresa, de tudo. Seja o melhor médico, seja o melhor, faça o melhor de vocês. E para isso, estude, tá? Com relação aos nossos trabalhos de quarto bimestre, eu já vou deixar, vão ser 2, tá? Eu já vou deixar os 2 postados, vocês podem fazer um com a data para tal dia que eu vou marcar e o outro para tal dia posterior ainda que eu vou marcar. Porque assim vocês já vão adiantando, para não ficar depois em cima da hora, quando um professor dá um mundo de trabalho lá, vários professores dão, aí tem o meu também. Então o meu já fica, que vocês já vão começando a preparar para terminar, tá? Vai depender isso da leitura de vocês. Então, leiam aí. Eu já tinha pedido para ler O Sonho de uma Noite de Verão e agora eu peço para ler O Analista de Bagé, tá? Que a gente vai falar daí no trabalho sobre as características do autor, sobre as críticas que ele faz, porque toda a crônica, principalmente dele, tem uma crítica social, política, né? Financeira, tem alguma crítica ali. Tá? Então, vocês leiam com esse olhar crítico, tá? Divirtam-se, porque elas são divertidas, mas tem um olhar crítico. Pode ter crônicas ali de coisas bem passadas, de uma época em que a situação do país era outra, lá, por exemplo, anos 80, né? Anos 90, anos 70. Então, ele pode estar fazendo críticas ali de uma forma brincalhona, de uma forma divertida, com um quê de humor, né? Então, vão ler isso aí assim, pensando dessa forma. Essa aula tem 40 minutos, tá quase completando os 40 minutos, e ela vai cair, eu vou voltar, tá? Ela cai, eu já volto, tá certo? Nós estamos falando também, nós chegamos na literatura até o início das vanguardas europeias, né? E vai ter um trabalhinho de vocês disso. Que já é o pré, né, para o ano que vem. A gente viu muito o romantismo esse ano, e depois nós vimos bastante do realismo naturalismo. Muita coisa eu já vinha falando desde o ano passado para vocês, né? Vocês já tinham lido algumas coisas. Eu já tinha comentado, sempre comentei essas características dessas escolas que se opõem, né? Romantismo, realismo e naturalismo. A gente viu o parnasianismo, que é a poesia do mesmo período da época do realismo naturalismo, mas a poesia é parnasiana, ela não é realista nem naturalista, ela é parnasiana, faz uma crítica muito grande à escola que veio anteriormente, né? Que veio lá do romantismo e vem se criticar ali alguns deles, né? Manuel Bandeira critica Olavo Bilac duramente, né? Em alguma poesia. Vocês vão ver isso lá o Manuel Bandeira lá no modernismo, né? E o Olavo Bilac, vocês vão ver, já estudaram este ano, viram as características de todas essas escolas, né? Nós estudamos o Raul Pompeia um pouquinho, o Machado um tanto, né? E vimos um pouco do simbolismo que veio depois, né? O parnasianismo de Olavo Bilac, então, criticado depois muito duramente lá no modernismo, vocês vão ver. Por outro lado, o parnasianismo faz críticas ao romantismo, aos poetas românticos, né?
E o parnasianismo a gente viu que é uma escola que preza a forma, né? Acima de tudo a forma, as palavras bem escolhidas, as rimas ricas, né? A escolha de tudo bem feita. Parnasiano é isso. Daí vocês vão ver lá no modernismo o Manuel Bandeira fazer uma crítica muito grande para o Olavo Bilac, né? Então ele fala lá que ele vai imitar o parnasiano, né? Bom, vimos um pouco de Castro Alves do romantismo, vimos a luta dele, né? E o horror que ele tinha pela escravidão. E quão jovens esses autores morreram, que momento, né? Como eles eram muito boêmios, viviam muito à noite, e a noite não era igual agora, mas a bebida alcoólica estava presente nisso tudo, né? As farras, tomar chuva, passar frio, era bem típico do jovem, como é até hoje, só que não havia como se prevenir das doenças. Então, muitos deles morreram de doenças respiratórias, né? E agora nós temos aí uma doença respiratória matando um monte de gente, fazendo tudo parar no mundo, parou o planeta, né? Uma doença respiratória, porque esse vírus, a gravidade dele é exatamente por conta das vias respiratórias que ele invade e rapidamente chega ao pulmão, né? A Amanda tem um irmão por parte de pai que está hospitalizado com a Covid. Ela falou com ele esses dias por telefone. E ela ficou horrorizada de ouvir a voz dele, né? Quando ele estava rouco, 75% do pulmão dele estava afetado, e ele era um dos caras que achava que isso não era nada. Tá? Me lembro que no início da pandemia, quando fechou a Itália, ele foi até a Itália e não pôde ficar lá, ele teve que voltar, não deixaram adentrar o país. E ele voltou e teve que ficar de quarentena aqui. E ele ficou tudo bem. Agora, dentro do Brasil mesmo, ele adquiriu a Covid, ele imagina que seja numa viagem que ele fez, mas pode ser dentro da casa dele até, né? Para ele e a esposa estão os dois hospitalizados, né? Parece que agora ele já está melhor, mas esteve muito grave. Então, assim, eram as doenças que matavam na época, doença respiratória. O cara ia lá e não tinha cura, né? E só piorava, piorava, piorava. Era uma doença muito grave, que é até hoje, mas atualmente tem esse tratamento, um tratamento muito mais rápido, né? Todas as pessoas que tinham, na minha infância, quando as pessoas tinham tuberculose, existia aqui em Londrina um hospital chamado Sanatório de Tuberculose, que era lá onde é o HU hoje. O Hospital HU era o hospital de tuberculose. E as pessoas se tratavam lá, ficavam no mínimo 6 meses internados, sem sair do hospital. 6 meses. Às vezes ficavam um ano. E às vezes morriam lá. Né? Ainda era mesmo lá na minha infância, que já tinha, né, muito antibiótico, não tanto quanto hoje. Né? Mas já havia vários antibióticos. Né? E para vias respiratórias, né? Penicilina, depois da chegada da penicilina melhorou muito, né? Mas aí já havia, e as pessoas às vezes adquiriam outras bactérias e acabavam morrendo, né? Mas eu conheço gente que sarou, que teve doente, hospitalizado meses, depois sarou. Então, assim, foi o progresso que fez isso. Mas pensa lá numa época que não tinha nada, esses meninos todos morrendo tão jovens, né? E sofrendo porque iam morrer, deixando textos escritos falando da morte, falando da tristeza, né? Álvares Azevedo, coitado. Quanto que ele falou disso, né? E